carboidratos e lipídios em relação ao componente carbonatado, né? Então, ele tem carbono, hidrogênio e oxigênio na sua estrutura, e o que diferencia em termos de estudo da composição é a presença de nitrogênio. Então, as proteínas, elas são caracterizadas pela presença de nitrogênio, que dá uma característica diferente para o produto em relação à sua função e presença no organismo, tá? Então, nós temos milhares de proteínas na natureza, fazendo parte dos alimentos, de matérias viróticas, bactérias alimentos e o nosso corpo. Então, essas milhares de proteínas, milhões de proteínas que existem, elas desempenham funções específicas, tá? E essas proteínas, elas são formadas por aminoácidos. Então, a gente chama a proteína de uma macromolécula, ou seja, de moléculas grandes que podem ter um peso molecular variando entre 6.000 a 1 milhão, para vocês terem uma ideia. E essas proteínas, o que caracteriza ou diferencia uma proteína de outra é o tipo de aminoácido que está presente nessa proteína, que é a unidade básica das proteínas são os aminoácidos. Então, o tipo de aminoácido, a quantidade de aminoácido que essa proteína tem, a sequência desses aminoácidos na cadeia. Então, se eu pegar lá um exemplo, né, de 3 aminoácidos ou 4 aminoácidos fazendo parte de uma proteína. Então, eu tenho lá alanina, glicina, histidina e prolina, por exemplo. Então, são aminoácidos, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma sequência glicina, alanina, prolina, sei lá, metionina, por exemplo, eu tenho uma sequência. Se eu mudar a posição de um aminoácido, se eu colocar a metionina no segundo lugar, eu já vou diferenciar essa proteína. O número de vezes que esses aminoácidos se repetem na cadeia é outra proteína. E além dessa composição de aminoácidos, sequência e tudo mais, e quantidade, além disso, a forma estrutural de uma proteína também vai diferenciar. Então, eu posso ter, eu estou falando aí aleatório, mas eu posso ter uma proteína que seja, não, mas elas não podem ter aminoácidos semelhantes, porque a estrutura depende do tipo de aminoácido. Mas, por exemplo, eu tenho proteínas que têm uma estrutura mais rígida, mais firme, que é característica, por exemplo, de proteínas que têm do colágeno, da elastina, queratina, que está na pele, no cabelo, nos tendões, na cartilagem. Então, dependendo desse tipo de aminoácido que está e da forma que eles se organizam na proteína, eu vou ter proteínas mais rígidas ou menos rígidas, tá? Então, esses aminoácidos que estão presentes na proteína é que vai caracterizar o tipo de proteína que nós estamos falando, certo? Eu falo uma insulina, é um hormônio, e ela tem uma característica totalmente diferente de outras proteínas, que vai depender do tipo de aminoácido e a organização desses aminoácidos na sua cadeia, que vai dar uma funcionalidade para essa proteína. Se eu falo do hormônio do crescimento, do GH, ele é uma outra proteína com uma outra característica, com uma outra conformação, que vai dar uma estrutura, uma funcionalidade para essa proteína. Então, as diferentes proteínas que estão fazendo parte da estrutura do nosso corpo, elas vão depender da conformação dessa proteína também, além da sua composição, da sua conformação. Então, olha só, as diferentes proteínas que a gente tem, né, fazendo parte da nossa alimentação e do nosso organismo, elas podem sofrer uma reação que é chamada de desnaturação. E essa desnaturação é chamada de uma alteração irreversível de uma proteína, né? E ela pode ter relação com principalmente a sua estrutura tridimensional, tá? Por exemplo, o aquecimento, alteração do pH, isso pode ter uma influência muito grande em relação às proteínas. Para vocês terem uma ideia, por exemplo,
quando a gente eleva muito a temperatura corporal, tá? Então, tem algumas proteínas, principalmente as proteínas que são relacionadas ao sistema nervoso, que dependendo da temperatura que que o corpo pode atingir, isso pode alterar algumas proteínas, principalmente as do sistema nervoso, e causar alterações irreversíveis no sistema nervoso, tá? E por isso que a temperatura corporal, ela é muito importante mantendo dentro do limite. Temperaturas muito altas podem causar desnaturação. Então, algumas proteínas são muito sensíveis a essa temperatura. Então, ela quebrando a sua estrutura, e essa estrutura seria aquelas pontes de hidrogênio, pontes de sulfeto, e algumas dessas alterações podem ser irreversíveis e essa proteína perder sua funcionalidade, tá? Então, isso, que é por isso que a temperatura corporal. A alteração, por exemplo, o pH do organismo também pode causar alguma desnaturação em algumas proteínas e causarem danos no nosso corpo, tá? Em termos de alimento, essa desnaturação é um processo adequado. Por quê? Porque o processo de desnaturação de uma proteína que a gente vai consumir, ele vai quebrar algumas ligações que são muito fortes e vai facilitar a ação enzimática, por exemplo. Então, se eu tenho uma proteína lá da carne, tipo uma mioglobina da carne, que ela é toda enovelada, né? Ou mesmo aquelas proteínas mais duras da carne, que elas dependem de quebrar algumas ligações pontos de hidrogênio, por exemplo, né? Algumas ligações de estabilização. Então, quando eu aqueço esse alimento, ele vai quebrar algumas ligações, vai desnovelar, por exemplo, uma proteína, vai abrir essa cadeia e vai permitir que as enzimas degradem essa proteína, quebre essa proteína, liberando os aminoácidos que são importantes, né, para fazer parte do lado do nosso corpo, ou das estruturas, ou das proteínas corporais. Então, a desnaturação nesse aspecto é fundamental, tá? Então, uma proteína, o processo de desnaturação, em termos de alimento, ele vai facilitar a nosso processo digestivo, tá? Muitas vezes, e aí eu tenho, dando, por exemplo, com cozimento de uma proteína do ovo. Então, a gente tem a albumina, né, que é principalmente na clara do ovo, é rica em albumina, e a gente percebe que quando a gente cozinha o ovo frita, não coagula, né, não muda a cor dessa clara, né? Essa mudança de coloração significa que eu desestruturei a sua proteína, eu desnaturei, tá? E desnatura de uma forma que seja fácil para provocar, para facilitar a digestão. Só que dependendo do grau de cozimento que a gente dá naquele alimento, eu posso causar uma alteração tão rígida nessa proteína, de uma forma que nem as enzimas digestivas conseguem quebrar. Então, se eu consumir a clara crua, por exemplo, eu tenho uma digestibilidade. Se eu consumir a clara cozida, eu tenho outra digestibilidade. Então, a digestibilidade é maior. Eu consigo digerir mais facilmente. Se eu cozinho muito esse ovo, que a clara fique quase uma coloração azulada, esverdeada, eu não consigo fazer essa digestão adequadamente. Então, fica aquele alimento pesando. Então, por exemplo, quando eu bato a clara, que eu mudo a cor dela, eu estou desnaturando a proteína também. E isso facilita a digestão daquele alimento, tá? Por exemplo, quando a gente tem a carne, ela tem vários tipos de proteína. Já pensaram nisso? Então, quando a gente fala em carne, a carne tem hemoglobinas, elas têm mioglobinas, elas têm elastina, elas têm colágeno, tá? Então, elas têm diferentes, queratina, né? Desculpa, actina e miosina. Então, são tipos de proteína que tem na carne que dá uma característica para a carne. Por exemplo, se eu pego o músculo, então ela vai ter mioglobina, hemoglobina, vai ter vários tipos de proteína, mas proteína que prevalece não, mas que tem em grande quantidade e tem uma característica, que dá uma característica daquele tipo
de alimento é o colágeno e a elastina. O colágeno e a elastina, eles são proteínas mais duras, mais firmes. E, por exemplo, quando eu coloco um pedaço de músculo, por exemplo, que é um pedaço da carne que tem muito colágeno e elastina, e faço ele, por exemplo, numa churrasqueira, ou num calor seco, ou asso no forno, o tipo de desnaturação que acontece ali, daquela proteína, é tão, eu falo, tão severa, né, por aquele tipo de calor, que enrijece o colágeno e a elastina, e faz com que aquela proteína, aquela carne fica dura, a gente não consegue mastigar, a gente não consegue fazer uma boa digestão dela. Então, o músculo, para eu ter um bom cozimento dele, eu preciso do calor que a gente chama de calor úmido, onde eu tenho água. E a água, ela vai fazer o quê? Hidratar esse colágeno, essa elastina, e promover uma maciez nele. Então, a gente consegue fazer uma boa digestão e uma boa absorção dos aminoácidos dessa pedaço de carne ali. Né? E não é só do colágeno, da elastina presente, mas de toda a tipo de proteínas que estão ali presentes naquela carne, tá? Então, se, por exemplo, eu pego uma picanha, né, ela tem pouca colágeno e pouca elastina, e tem mais gordura. E isso facilita o processo de digestão, por exemplo, quando eu quero assar no calor seco, numa churrasqueira ou no forno. Então, ela promove uma desnaturação daquela proteína, mas não enrijece, porque eu tenho pouco colágeno, né, pouca elastina. Então, a composição do tipo de proteína que faz parte do alimento, ela vai dar maior digestibilidade ou não para a proteína. Se, por exemplo, eu pegar a proteína, o leite, por exemplo, o leite também tem proteína, e tem vários tipos de proteína, né? Então, tem dois tipos de proteína muito abundantes no leite, que é a caseína e a albumina. A albumina tem uma fácil digestão, tá? Então, é facilmente, tanto é que o whey protein, né, é a proteína do soro, é basicamente albumina. Enquanto que a caseína é uma proteína pesada, difícil de digestão. Então, por isso que quando a gente isola o whey, eu facilito a digestibilidade da proteína. Mas, por exemplo, no leite, ela logicamente que interfere, mas eu tenho também muita albumina, muito fácil de digestão, tá? E muitas vezes, quando a gente ferve muito leite, eu causo uma desnaturação tão grande naquela proteína que a gente acaba perdendo proteína, né? Sabe quando a gente fica com aquela película que não é a película de gordura, mas uma película brilhante que fica até ela é durinha no leite depois que a gente ferve? A gente deixar uma fervura por muito tempo e em temperatura muito elevada, aquela quantidade ela fica maior. Então, quer dizer, eu estou perdendo proteína ali para aquele processo. Por isso que a temperatura ela tem que ser adequada e o tempo de temperatura, sofrendo temperatura, também tem que ser adequada para promover uma digestão, uma digestibilidade boa aí do alimento, tá bom? Se tem alguma pergunta, não? Ainda não. Continuando. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, a gente tem milhares de proteínas. Quando a gente consome uma proteína, a gente consome vislumbrando, vamos dizer assim, que essas proteínas que estão presentes nos alimentos, elas sejam degradadas pelas enzimas digestivas, possam ser, esses aminoácidos sejam liberados, né, e absorvidos para serem utilizados para as diversas proteínas que a gente tem no nosso corpo. Então, olha, quando a gente consome proteína, isso vocês vão ter que ficar isso bem claro para vocês, que o objetivo de consumir proteína é principalmente para repor proteína que é perdida diariamente. Então, dependendo da fase, né, de crescimento, depende da idade do indivíduo, as proteínas elas vão ter uma função. Se eu, por exemplo, eu estou pensando numa criança, desde o nascimento até mais ou menos 18 anos, ou passo pela fase de adolescência, né?
e vai para a idade. Então, até a idade adulta, a quantidade de proteína que uma criança consome é para quê? Para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, sua maturação e para repor as proteínas que a gente perde diariamente. Como que eu perco proteína? Então, geralmente, as proteínas fazem parte de células, tá? Então, todas as células do nosso corpo têm, então, enzimas, hormônios, estrutura da membrana celular, né? Então, a gente tem milhares de proteínas ali no nosso corpo. E essas proteínas fazem parte aqui de células. Então, a gente tem vários tipos de células no nosso corpo. Tem uma determinada meia-vida. O que é isso? As células, elas têm um tempo de sobrevivência. Então, algumas células, algumas proteínas, elas vão sendo degradadas e destruídas diariamente conforme elas vão sendo utilizadas, tá? Tem células que demoram muito tempo e tem células que demoram, tem vida de horas, por exemplo. Então, quando essas células, essas proteínas corporais, elas vão sendo utilizadas, elas vão sendo degradadas e vão liberando seus aminoácidos, tá? Esses aminoácidos que vão sendo liberados na corrente sanguínea, eles vão sendo reaproveitados por nossos órgãos, por nossos tecidos, para refazer as proteínas que foram utilizadas, ou refazer as células que foram degradadas. Então, uma célula, por exemplo, que a gente destrói, ela, assim, diariamente, em uma velocidade muito grande, são as células do sistema imunológico, elas estão em constante defesa do nosso organismo. Então, são células que, dependendo da condição ou do estado, elas vão sendo degradadas, vão sendo utilizadas, protegendo o nosso organismo, vão tendo suas proteínas quebradas, liberam seus aminoácidos para refazer novamente novas células. Só que parte desses aminoácidos que são liberados da degradação proteica, da degradação celular, eles vão sendo eliminados através da urina. Grande parte é reabsorvido e tem uma pequena parcela que é perdida, que é eliminada, que é degradada, né? Então, essas proteínas também são degradadas quando elas são utilizadas como fonte de energia, quando elas são armazenadas como gordura. Então, essas proteínas, elas acabam sendo destruídas. E quando elas são destruídas, é liberado um componente delas, que não é o reutilizado, que é o nitrogênio. Então, nós liberamos nitrogênio através da ureia, através da creatinina, através do ácido úrico. Então, esses componentes, eles vão sendo compostos, né, formados no nosso organismo, a partir da degradação proteica, e vão sendo eliminados através da urina. Então, a gente elimina a ureia, a creatina e ácido úrico normalmente. Então, a gente tem um nível de quantidade liberada na urina que é normal, tá? O excesso disso pode significar que eu estou tendo uma perda proteica maior do que eu deveria ter. Pode ser por uma doença, por uma infecção, quando eu estou com excesso de exercício, que eu tenho muito rompimento de tecido, né? Por um estresse. Então, tudo que vai promover maior degradação proteica pode inferir em maior perda de nitrogênio, então maior perda de proteína, tá? E essa perda, ela tem que ser reposta. Como que a gente repõe? Através da alimentação. Então, quando a gente coloca lá para que uma pessoa precisa ingerir de 0,8 a 1 grama por quilograma de peso, isso está relacionado à quantidade de proteína que o indivíduo perde diariamente através da urina, quando ele não consegue reutilizar essa proteína, certo? Então, a gente fala que a gente analisa, faz o balanço nitrogenado, tanto que é excretado nas fezes, porque a gente tem lá no intestino também perda de proteínas que não foram, não só da digestão, mas também das células intestinais, que vão ser eliminadas através das fezes, que são perda endógena, e não só daquilo que eu não consegui absorver. Então, essas perdas têm que ser computadas. E quando a gente faz o balanço nitrogenado, a gente vai ter que saber quanto que eu estou perdendo para saber o que eu preciso ingerir. Então, o que eu ingiro tem que ser coerente com o que eu estou perdendo, principalmente na fase
de maturação, quando a gente já está adulto, na verdade. Quando eu sou adulto e idoso, eu não preciso comer proteína mais do que eu perco. Porque na fase de crescimento, na criança, no adolescente, a gente está perdendo proteína, mas a gente também está em fase de crescimento. Então, ela tem que superar essas duas coisas. Então, a digestão acaba sendo maior do que a gente excreta, justamente para manter as necessidades do corpo, tá? Então, é muito importante a gente ter consciência que a ingestão de proteína equivale àquilo que a gente perde diariamente. Se eu consumir a mais, eu posso causar vários transtornos, tá? Além de gastar muita proteína que é cara, sem necessidade, tá? Então, esse é um fator importante. Em algumas situações, a gente precisa ingerir mais para poder recuperar, por exemplo, quando é um exercício, quando eu quero ganhar massa, além daquilo que eu já perco normalmente, né? Se eu tenho uma doença, uma patologia, uma cirurgia, né? Uma lesão, aí a gente vai precisar. E por isso que a gente tem como botar um pouquinho maior. Mas isso não vai além de 1,2, 1,3 gramas por quilograma, tá? Um atleta, onde a gente tem uma perda maior, ele vai até 1,8, até 2 gramas por quilograma de peso, mas mesmo assim, não dependendo da atividade que ele está executando e a perda de proteína que ele está tendo, excedendo aquilo que normalmente acontece sem a atividade física, ou sem o exercício, sem o treinamento, tá? Bom, então, as proteínas que a gente pede diariamente, né, a gente dá nome, nomeia para essas proteínas corporais e que desenvolvem um papel e que elas precisam ser repostas, tá? E a gente chama que quais são os papéis. E a classificação das proteínas são de acordo com a sua função, o seu papel, o papel que ela desenvolve no nosso corpo. Então, a gente tem aquelas proteínas que são catalíticas, né? A catálise enzimática, que são as enzimas, né? As enzimas são proteínas. Então, essas enzimas, nós temos as enzimas digestivas, né? A gente tem as enzimas intracelulares, que estão constantemente sendo utilizadas. E eu preciso repor. E é um tipo de proteína. Então, as proteínas catalíticas, que a gente está se referindo principalmente às enzimas, que fazem parte do nosso corpo. As proteínas de transporte, de armazenamento, são proteínas que estão importantes, né, fazer parte do transporte de substâncias nas células, ou estão lá na membrana celular, né, as proteínas que a gente, que são relacionadas ao armazenamento, por exemplo, a transferrina, a ferritina, que armazena ferro, tá? Transporta oxigênio. Então, a gente tem diversas proteínas aí no nosso corpo que tem um papel de fazer armazenamento ou transporte. A albumina, por exemplo. A albumina é uma proteína que está circulando no nosso sangue, né? Que ela tem uma relação, por exemplo, com a desnutrição. É uma proteína assim, quando o indivíduo ingere pouca proteína, ou quando ele está entrando num quadro de desnutrição proteica, é a primeira proteína que abaixa. Então, geralmente, a gente faz uma análise de albumina sanguínea para ver o estado nutricional desse indivíduo, somente em relação à proteína dele. Então, é uma proteína circulante, ela tem a função de transportar, por exemplo, gordura, né? Ela tem um papel importante na transmissão, no equilíbrio eletrolítico do sangue. Então, essa proteína é fundamental, certo? Nós temos as proteínas de contração muscular, que é principalmente a quitina e miosina, que são dois tipos de proteína que estão, que pela sua característica, né, pela sua formação, elas se deslizam umas sobre as outras para fazer a contração e o relaxamento muscular, tá? A de sustentação mecânica, que faz a sustentação dos tecidos, né, que é a cartilagem, a queratina, por exemplo, que dá sustentação para a pele, o cabelo, né? Fazer a sustentação mecânica mesmo, de manter a nossa estrutura corporal em pé, fazendo parte, por exemplo, da matriz óssea, tá? Elastina, queratina, o colágeno, a regulação do metabolismo, que são os hormônios proteicos GH, prolactina, né? A gente tem a insulina, glucagon e vários neurotransmissores, né, que fazem parte da regulação do nosso organismo. Então, dependendo da função dessa proteína, a gente nomeia e tem vários tipos de proteína ali fazendo parte,
tá bom? E como eu falei para vocês, essas proteínas que a gente tem no nosso corpo, opa, mudou aqui. As proteínas que a gente tem são corporais, tá? Que são destruídas diariamente. E as proteínas que vão vir da dieta vão compor esse pool aqui, deixa eu ver, esse pool de aminoácidos, esse concentração de aminoácidos que está no nosso organismo. Então, aqui eu estou representando vários tipos de aminoácidos que estão vindo da dieta ou mesmo da destruição das proteínas endógenas. Então, esses aminoácidos vão ser utilizados vão servir para quê? Para formar novas proteínas endógenas que foram destruídas, vão formar compostos nitrogenados que a gente chama não proteicos, ou participar da formação de algumas vitaminas, tá? Ou então eles podem servir para formar energia, principalmente esqueleto, carbono, né? O carbonatado, o carbonado da proteína, a parte de carbono, hidrogênio e oxigênio, pode servir como fonte de energia, tá? Vocês lembram, por exemplo, quando a gente fala assim, ó, na recomendação de proteína, que 10 a 30% da proteína tem que ser, aliás, 10 a 30% da energia tem que ser proveniente de proteína, porque naturalmente a gente degrada a proteína diariamente como fonte de energia. E é uma forma, por exemplo, para a gente. Porque os sistemas de produção de energia, né, que a Rafaela vai falar mais para vocês, né, eles se saturam. Né? Eu estou usando carboidrato, aí satura esse sistema, eu vou ter que usar um outro sistema que é utilização de proteína, utilização de gordura, que até é para a gente poder recuperar um sistema de produção de energia. Então, de toda forma, nós degradamos ou produzimos energia diariamente a partir de proteína e a partir de gordura também, tá? Principalmente desse esqueleto carbonato aqui, ó. Então, esse esqueleto aqui, ele vai ser utilizado de alguma forma pelo nosso corpo, ou produção de energia, ou então em gordura. Porque se eu estou consumindo proteína a mais, que não serve para isso, que é produção endógena, que já superou a quantidade de nitrogênio composto, nitrogenados. Eu não tenho como ficar guardando, eu não tenho um lugarzinho no meu corpo que vai guardar aminoácidos para quando for necessário. Não. Esse excesso de proteína ou de aminoácido, ele vai ser armazenado. E como que ele armazena? Como gordura. Eu não tenho como armazenar aminoácido, tá? Para utilizar. Então, ela vai ser quebrada, o esqueleto carbônico vai ser usado para produzir gordura ou energia, e a composto amino, que é o nitrogênio dela, vai ser usado o quê? Para formar ureia, tá? Então, essa é como que os aminoácidos, a proteína, são utilizados pelo nosso corpo, certo? Então, o excesso disso aqui, ó, de aminoácidos, que veio da proteína da dieta, por exemplo, pode gerar gordura, armazenar na forma de gordura, aumentar o teor de gordura corporal. E é isso quando acontece quando a gente excede, achando que eu estou consumindo suplemento alimentar para aumentar a síntese proteica do meu corpo, só que o meu corpo já está no seu limite de utilização, ele vai sobrar. Por isso que a gente tem que recomendar a quantidade de proteína ingerida de forma adequada e não em excesso, tá? De acordo com a necessidade do corpo. Alguma dúvida? Se vocês forem tendo, já vão perguntando, tá? É... Bom, depois eu falo sobre isso. Eu estou vendo aqui uma questão de um aluno nosso. Bom, pensando aqui na questão dos aminoácidos, né? Os aminoácidos, eles são as unidades monoméricas, né? Que vai constituir as proteínas, né? De importância biológica para a gente. Então,
Esses aminoácidos, eles são os componentes básicos, né? Então, esses aminoácidos, eles vão precisar ser unidos um ao outro para formar as diferentes proteínas. E esses aminoácidos, gente, todos eles têm um grupo que a gente chama grupo carboxílico e ele tem um grupamento amina, tá? Todo aminoácido ele tem isso aqui. É obrigatório ele ter um grupamento ácido e um grupamento amina. O que vai diferenciar um aminoácido do outro é um carbono, a cadeia lateral que a gente chama, é o radical. Esse radical pode ser só um hidrogênio, vai ser um tipo de aminoácido. Se for um CH3, que é um carbono ligado a 3 hidrogênios, é outro. Se é dois carbonos ligados a 5 hidrogênios, é outro. Se é um componente fenil, é outro. Então, cada componente que compõe essa cadeia lateral, ou esse radical aqui, é que vai me diferenciar em relação à proteína. E esses aminoácidos, eles são unidos uns aos outros por uma ligação que a gente chama de peptídeo, aliás, ligação peptídica. Então, essa ligação peptídica sempre vai ocorrer entre a carbonila de um aminoácido com um grupo amino de outro. Então, vem uma molécula de hidroxila, né, do grupo carbonila, se liga ao hidrogênio de uma amina, libera água, né, a gente tem uma molécula de água, que é o H2O, e aqui a gente fica uma ligação que a gente chama de carbonila, certo? Então, essa ligação que é importante, que é a ligação para a formação das proteínas. Aqui, o número de aminoácidos, a sequência do aminoácido nessa ligação peptídica, ou nessa cadeia polipeptídica, é que vai me dar os diferentes proteínas que vão compor a proteína. Aqui eu estou mostrando para vocês a ligação peptídica que acontece. Ó. Aqui eu perdi a hidroxila, perdi um hidrogênio, então fica aqui essa ligação C-O-M, que é a ligação peptídica entre um aminoácido e outro, tá? Só para vocês verem que não vai precisar decorar. Os aminoácidos que são chamados de alfa-aminoácidos, que é o que está presente na natureza, porque eles têm um carbono alfa, onde está ligado quatro ligações diferentes, né? Esses aminoácidos, essa cadeia lateral dos aminoácidos, ela pode ter um componente fenil, por exemplo, na fenilalanina, eu tenho componente ácido, componente amina, e ligado nesse carbono alfa, um radical fenil, que vai me dar um componente chamado fenilalanina. Nesse outro aminoácido aqui, eu tenho o ácido, componente a amina, e no carbono, né, alfa, eu vou ter um grupo propanalol, que é não é propanalol, é propiônico, que é a característica, por exemplo, de um ácido glutâmico. O ácido glutâmico, ele tem essa estrutura aqui. E aí a gente tem alanina, ácido glutâmico, fenilalanina, alanina, glicina, tirosina, e assim por diante. Todos os aminoácidos, o que diferencia é a cadeia lateral, tá? Bom, os aminoácidos, eles têm uma outra característica importante, que é a questão de ser chamado de aminoácidos ácidos e aminoácidos básicos. Quando uma proteína ela tem mais aminoácido ácido, ela tem uma característica mais ácida. E quando ela tem mais aminoácidos básicos, ela tem uma característica mais básica, né? Então, ela pode ter mais C do que o OH, ou então ela pode ser uma proteína neutra, né? Que não altera o pH, por exemplo, do sangue ou do organismo, tá? Então, essas proteínas, elas são importantes, inclusive, no equilíbrio do ácido básico. Então, as proteínas corporais, nossa, elas são formadas para também manter esse equilíbrio ácido básico do organismo, tá? Então, olha, por exemplo, se eu tenho mais componentes ácidos, né? Eu tenho um aminoácido ácido. Se a proteína tiver muito ácido glutâmico, ela é uma proteína que vai ter um resíduo, vamos dizer, ácido no organismo. Então, esse daqui é o exemplo de um aminoácido ácido.
tem 2 duplas CO. Aqui a fenilalanina é o exemplo de um aminoácido neutro, que eu tenho um componente básico, que é a amina, e tem um componente ácido, um neutraliza o outro. Então, eu tenho um aminoácido que é considerado um aminoácido neutro, tá? Se eu tiver 2 grupos aminas no aminoácido, ele vai dar uma característica básica para o aminoácido, tá? Então, isso, dependendo da composição, ele vai alterar esse nitrogênio. E também essa proteína, ela pode, com essa questão da quantidade de componentes básicos e ácidos, elas também vão poder, como dizer assim, formar íons, né? E também dar uma característica de polaridade para essa molécula. Então, por essa característica de polaridade, ela pode se ligar a alguns elementos na circulação ou na célula, tá? Formando compostos. Por exemplo, fosfoproteínas e assim tudo mais. E compostos iônicos, né? E a outra característica também importante da proteína é que elas, em temperatura ambiente, né, elas têm uma característica, elas são normalmente sólidas, né? E dificilmente essa proteína, ela muda muito essa composição. Por quê? Elas têm alta ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, para essas proteínas mudar as características para líquida, ela tem que ou fundir, ficar mais, como é que diz? Mais, ai, meu Deus, eu esqueci o termo aqui, mas é mais líquida mesmo, mais solúvel, vamos dizer assim, ela precisa de uma alta temperatura, tá? Então, ela tem um alto ponto de fusão e um alto ponto de ebulição. Então, e principalmente por essa característica mais sólida, ela tem condução elétrica dentro da solução aquosa. Bom, voltando, né, para a questão dos aminoácidos, esses aminoácidos que fazem parte das proteínas, tá? Eles. Até que hora que vai a nossa aula, gente? 2h40. 2h40, tá? 2h40? Ou é 2h50? Acho que é 2h50, né? 2h50. Tá. A gente tem tempo ainda, tem 1 hora. Olha só. Então, por exemplo, as proteínas, vamos pensar nos alimentos, né? Essas proteínas, elas são formadas por aminoácidos. Dependendo dos aminoácidos, a gente vai caracterizar essa proteína, tá? Em relação ao seu valor biológico. Então, por exemplo, nós temos aminoácidos essenciais fazendo parte da proteína, e eu tenho um aminoácido não essencial fazendo parte da proteína. Então, o que são os aminoácidos essenciais? São aminoácidos que o nosso corpo não consegue produzir. Então, os aminoácidos, uma grande parte dos aminoácidos que fazem parte nosso corpo, né? A gente consegue produzir. Então, alanina, asparagina, aspartato, cisteína, glutamato, glutamina, glicina, prolina, serina, tirosina. Então, são todos aminoácidos que o corpo produz. Então, vamos supor, eu preciso sintetizar uma proteína de defesa, sei lá. E essa proteína de defesa ser formada. Então, eu vou precisar de produzir alguns aminoácidos que fazem parte daquela proteína. E quem traz a informação para a gente dessa proteína que eu preciso é o núcleo da célula, é o DNA, tá? Então, a partir do momento que eu preciso sintetizar uma proteína, eu tenho uma informação para o DNA sobre aquela proteína que vai precisar ser sintetizada, ele vai produzir o seu RNA transformadores de mensageiro, trazendo a informação para a célula de como que vai ser aquela proteína que eu vou formar, a sequência, o tipo de aminoácido que ela precisa e a sequência de aminoácidos que ela vai ter que produzir, para produzir essa proteína de defesa, que é para fazer as células de defesa do nosso corpo. Então,
eu preciso sintetizar a proteína. Eu não tenho aspartato na circulação em quantidade suficiente. Então, eu vou produzir o aspartato porque ele é importante para a síntese daquela proteína. Eu produzo a tirosina, produzo a selena. Então, dependendo do aminoácido que eu preciso para sintetizar uma proteína, eu vou lá produzir. Só que nós temos alguns aminoácidos que o nosso corpo não produz. E vamos supor que aquela proteína de defesa, ela tem, por exemplo, treonina, triptofano, isoleucina na sua estrutura, tá? Então, essa proteína de defesa, ela precisa ser sintetizada. Aliás, tá? Então, eu preciso desses aminoácidos na circulação, tá? E quando a gente não tem, eles têm que vir da dieta. E geralmente, quando a gente consome uma proteína, depois mais ou menos de umas 2 horas mais ou menos, a gente tem a nossa um pool de aminoácidos, né, na circulação grande, todos os aminoácidos. E todas as células do nosso corpo vão pegar esses aminoácidos para sintetizar suas proteínas, tá? Então é importante, principalmente, a gente consumir em todas as refeições algum tipo de proteína de alto valor biológico para fornecer todos os aminoácidos, porque à medida que o corpo vai precisando, a gente está fornecendo aminoácidos na circulação para isso. Quando a gente não precisa daquela aminoácido, quando eu não preciso sintetizar uma determinada proteína, ele vai sobrar. Então, nós já temos uma informação genética de que quantas proteínas eu preciso ser formada por dia, a quantidade que cada um precisa formar por dia. Então, dependendo da necessidade, a gente vai ter um estímulo para uma maior produção. Mas a gente já tem uma informação genética e o nosso corpo está preparado. Então, quando eu consumo a proteína, eu tenho que pensar que eu tenho que fornecer todos os aminoácidos que ela precisa, principalmente os essenciais, tá? Em quantidades adequadas para cobrir a nossa necessidade. Porque os não essenciais, meu corpo vai utilizar, inclusive o essencial para formar, tá? Mas a gente precisa produzir. Aliás, precisa receber esses não essenciais. Então, isso é uma característica importante para determinar a qualidade da proteína que eu estou consumindo, certo? Então, uma proteína de alto valor biológico, de boa qualidade nutricional, são proteínas que contêm todos os aminoácidos essenciais na quantidade que a gente precisa. Tudo bem? Alguma pergunta aí, Rafa? Não, tá tudo bem por aqui. Tá tudo bem? Uhum. Então, olha só. Eu vou terminar só essa partezinha, depois eu vou dar uma paradinha para conversar com vocês. Vamos lá. Quando a gente fala de proteína da alimentação e que ela precisa ser de alta qualidade, ela precisa ter os aminoácidos essenciais, não significa que as proteínas não têm. Só que toda proteína tem todos os aminoácidos. E tem todos os aminoácidos essenciais, a maioria delas. Só que algumas têm uma quantidade muito abaixo do que a gente precisa. Ou eu teria que consumir muito daquele alimento para suprir a necessidade, ou então eu vou desbalancear muito aquela proteína para poder utilizar, tá? Então, por exemplo, as proteínas de origem animal são proteínas, né? E aí, pensando com exceção do colágeno, da elastina, as outras proteínas que fazem parte do tecido animal, elas contêm todos os aminoácidos essenciais. E muitas vezes esses aminoácidos estão dentro da quantidade que a gente precisa ou até acima, tá? E cobrem a nossa necessidade, tá? Eles podem ter os não essenciais, mas sobretudo a importância dele é essencial, já a partir do momento que a gente consegue produzir os não essenciais. Agora, quando a gente fala de proteínas vegetais, as proteínas vegetais, elas têm deficiência em um ou outro aminoácido essencial. O que é a deficiência? Ela não consegue ter uma quantidade que supra a nossa necessidade, por exemplo. E quando ela tem uma deficiência de um aminoácido essencial, ela acaba o quê? Limitando, por isso que a gente chama de aminoácido limitante, limitando a utilização da proteína como um todo. Embora eu tenha, por exemplo, lisina, eu tenha em menor quantidade, sei lá,
Se eu pensar no cereal, por exemplo, no arroz, ele tem limitação na lisina. Então, a quantidade de lisina que eu tenho no arroz, em cada 100 gramas de arroz, ou para cada grama de proteína de arroz, é 4 miligramas de lisina, por exemplo. Então, ela cobre só, não 4 miligramas, desculpa. Essa quantidade que está no arroz, ela vai cobrir só 40% da nossa necessidade. Cada grama de arroz, 100 gramas de arroz que eu consumo, ela vai ter só 40% de lisina de acordo com a nossa necessidade. Então, significa o quê? Se ela tiver deficiente cobrir só 40%, todos os aminoácidos, né, outros, fenilalanina, valina, mesmo que eles tenham mais que 100% da nossa necessidade, eles só vão ser utilizados 40%. Então, ela vai limitar a utilização daqueles outros aminoácidos. A mesma coisa com a isoleucina, pensando nos feijões, tá? Que também vão limitar a quantidade lá daquela proteína do feijão em 50%, por exemplo. As proteínas vegetais, então a gente tem proteína nos cereais, nas leguminosas, nas frutas, nas hortaliças. A quantidade de proteína em fruta e hortaliça é muito baixa. Embora ela tenha um perfil de aminoácido melhor do que nos cereais e nas leguminosas, a quantidade é muito pequenininha. Para a gente conseguir a quantidade de proteína através de vegetais, de frutas, eu preciso comer muito, mas muito mesmo, tá? Então, isso é inviável, né? Então, causando um desequilíbrio, né, nos outros nutrientes. Então, o que acontece? A gente precisa comer proteína em alimentos que têm um teor de proteína um pouco maior. Então, por exemplo, as carnes, de uma forma geral, isso, dependendo também da quantidade de gordura que elas têm em torno de 18, 19, 20, 22% de proteína. Então, para cada 100 gramas de carne, seja lá de aves, peixes, suíno, bovino, de uma forma geral, elas têm em torno de 18 a 22, 23 gramas de proteína. O arroz, por exemplo, ele tem em torno de 7 gramas de proteína. E comparado a outros vegetais, ele tem até uma quantidade razoável, né, de proteína. Por outro lado, os feijões, eles têm lá, as leguminosas, tem em torno de 20, 23. A soja tem 40%, por exemplo, de proteína, quase 40% de proteína, que é uma leguminosa. Então, isso em termos de alimento, fonte proteica, o arroz, as leguminosas, elas contribuem muito, os feijões com proteína no nosso dia a dia, naquela quantidade que eu consumo diariamente, tá? Só que esses alimentos, eles são deficientes em aminoácido essencial. Então, desses aminoácidos essenciais que a gente não produz, eles têm uma quantidade que é limitante. E isso vai diminuir o valor biológico dessa proteína, tá bom? Enquanto que a carne, não. A carne, ela tem todos os aminoácidos, tem em quantidade muito maior que a nossa. O ovo, proteína animal, leite, ovo, carnes, de uma forma geral, tá? Então, isso dá uma característica importante para as proteínas animais quando comparada à vegetal. Mas eu posso combinar essas proteínas vegetais de forma com que elas melhorem seu valor nutricional, que eu vou mostrar depois numa figurinha para vocês. Então, eu posso consumir, por exemplo, quando a gente recomenda lá consumir 3 porções de arroz para uma de feijão. Significa que eu vou consumir 3 mais a quantidade de feijão, aliás, de arroz, para suprir a quantidade de proteína do feijão. Então, quando a gente combina 1 grama de cada uma dessas proteínas, eu combino, inclusive, a quantidade de leucina e a lisina, então eu vou melhorar a quantidade disponível de aminoácidos não essenciais, aliás, essenciais, por grama de proteína. E eu vou melhorar a qualidade daquela proteína consumida junto em até quase 80%. E depois eu vou mostrar para vocês. Tá bom? Professora, Oi.
Tem duas participações aqui no chat. Então vai perguntando aí, Rafa. Uma é da Bruna, né? Que ela falou assim, é por isso a importância da variação, né? Quando se trata de uma pessoa que se alimenta apenas de proteínas vegetais. Exatamente, é importante, tá? Inclusive variar o tipo de proteína até vegetal também, tá? Por exemplo, uma pessoa que é vegetariana, né? Então, ela tem que combinar, sempre quando ela for das grandes refeições que eu vou consumir como fonte proteica um alimento, eu sempre tenho que combinar um cereal com uma leguminosa. Eu posso comer soja que é uma leguminosa, com cevada, por exemplo, arroz com feijão, aveia com alguma outra leguminosa. Então, a gente tem lentilha, por exemplo, né, arroz com lentilha. Então, são combinações que a gente faz desses dois alimentos numa refeição só, para que eu melhore a disponibilidade daquela proteína, porque eu melhore a quantidade de aminoácidos presente naquela proteína e melhora o valor biológico daquela proteína. Certo? Falando em valor biológico, professora, eu acho que já dava para fazer o link com a do Murilo Dias, né? Sobre a carne branca, se ela possui mais proteínas que a vermelha. Não, ela contém todos os aminoácidos essenciais numa quantidade, não é a quantidade em si que é o importante. É lógico que essas carnes, esses tipos de carne, variam um pouco em relação à quantidade de proteína, mas não existe uma diferença fundamental em relação ao conteúdo de proteína e o perfil de aminoácidos dela. O que tem de diferença, às vezes, naquela tipo de carne, é o tipo de proteína que está fazendo parte ali que pode ter uma melhora na digestibilidade. Então, por exemplo, as proteínas, as carnes brancas, como a de peixe, de aves, elas têm uma digestibilidade melhor. Então, elas são mais fáceis de digestão. Mas também não são tão significativas em relação às carnes vermelhas, não, tá? Logicamente, a digestão é um pouco melhor, isso facilita em termos de digestibilidade, absorção mais rápida dos aminoácidos, mas essa questão, eu vou comer carne branca, porque a carne branca é melhor, não. Ela tem uma digestibilidade um pouquinho melhor, mas isso não significa que vai superar muito, né, a carne vermelha, não, tá? Então, nesse sentido. Até porque, né, professora, como a senhora mencionou agora há pouco, né, a questão do valor biológico, vai depender da quantidade de ferro, de vitaminas envolvidas no tipo Não, o de valor carne. biológico de uma proteína é outra coisa. Eu estou falando de valor Do tipo de biológico de carne. proteína, tá? De proteína da Ah, carne. tá. Quando a gente fala de valor biológico de proteína, eu estou falando só da proteína. Eu não estou falando dos outros nutrientes que ela vai ter, que vai compor. E, logicamente, que algumas vitaminas, por exemplo, que estão presentes na carne, que são essenciais para a gente, não estão presentes nos vegetais. Alguns minerais, como o ferro, que está presente na carne, eles estão em menor biodisponibilidade nos alimentos vegetais. Então, os alimentos de origem animal e algumas carnes, eles vão ter, sim, uma qualidade nutricional, e aí eu posso falar de qualidade nutricional, um pouco melhor que a dos vegetais, nesse aspecto do conteúdo de minerais e vitaminas, como a Rafa falou. Mas quando eu falo de valor biológico da proteína, não. Eu estou falando especificamente da proteína, o que vai ter relação com a sua digestibilidade e o seu perfil de aminoácido. Agora, nos vegetais, uma das questões que interferem na qualidade da proteína são as fibras. Então, as fibras, elas têm uma característica, por exemplo, quando a gente faz a digestão de aminoácidos, ela tem uma característica de, às vezes, ligar em alguns aminoácidos e diminuir a absorção. E aí sim, eu diminuo o valor biológico da proteína em relação ao conteúdo, por exemplo, de fibra que é presente nos vegetais. Somente as fibras insolúveis, né? Eles têm um processo que a gente chama de uma reação química chamada de adsorção, que elas absorvem, né? Se ligam aos aminoácidos e impede a absorção deles. E aí a gente tem um prejuízo, logicamente, na digestibilidade, na absorção dos aminoácidos que vão ser utilizados no nosso organismo, tá? Professora, Oi. a respeito disso, eu tinha pensado agorinha no arroz, né?
É porque, assim, Aham. eu sei que o integral pro comum, esses que a gente Uhum. come branquinho assim, eles têm uma diferença na questão das fibras Da mesmo, né? fibra. Isso. Mas em Agora, questão de proteína, tem alguma diferença ou é tem só? um pouco de diferença sim, porque o germe que está presente lá no arroz é onde Uhum, concentra a maior quantidade de proteína, de melhor um pouquinho qualidade, tá? Então, quando entendi. a gente tira o germe, a gente tira vitaminas, a gente tira minerais e principalmente a proteína do arroz. A gente tem a proteína no endosperma e no germe, mas a Hum, quantidade melhor de proteína está lá. Embora a gente tenha a fibra que vai atrapalhar um pouco a absorção, mesmo assim, o ela integral ainda é ainda melhor. melhora exatamente em relação ao conteúdo de proteína. Ah, bom saber, professor. Porque aqui em Tá casa o bom? povo trocou tudo. Minha avó tava com Uhum. probleminha de diabetes, aí trocou tudo da arroz e Isso. achei bom. E, exatamente, mas aí a gente pensa no arroz não só na questão da qualidade proteica dela, mas também Sim, sim. por o teor de arroz que vai interferir, que vai melhorar fazer um controle glicêmico, É, controla, por não, com exemplo, certeza. gordura. Então, por isso, quando a gente fala de alimentação, a gente tem que ver o equilíbrio, né? O que é Sim. importante a gente colocar naquela alimentação que vai melhorar em alguns aspectos. Teve uma reportagem há uns 2 meses atrás, se eu não me engano, professora, que se vocês Ah, até quiserem ver, eu não sei se eu vou conseguir achar, talvez eu ache e mando para vocês, ou pela Rafa, por alguém. uhum, Mas foi no Globo Repórter falando sobre. Eram várias coisas, mas falava do trigo, que tinha uma galera pesquisando sobre um tipo de trigo mais antigo, que ele uhum, tinha muito menos amido do que o trigo de hoje em dia e muita uhum, proteína. E aí a diferença de exatamente, tamanho dele era absurda pros que a gente tem hoje em dia, que tipo, exato. E tipo, foi é bom você quase ter como se fosse uma lembrado espiga. disso. Então, Aham, olha só, a modificação muito do trigo que aconteceu, e a modificação é genética, né, a maioria deles, é justamente para melhorar a questão da panificação, melhorar a utilização do amido em alguns produtos. Então, por exemplo, antigamente o amido, o trigo, ele era chamado de trigo duro, né? Então, o pão, por exemplo, que era feito com esse tipo de trigo, ele era um pão mais duro, não tinha uma característica muito bonita, era difícil fazer a fermentação, né? O tipo de proteína. E agora não, eles modificaram para ter um tipo de proteína X, que é do trigo, né? Que é a gliatina, que vai dar uma característica, por exemplo, para o pão poder crescer mais, segurar, ter aquela estrutura crocante. Então, essas mudanças que acontecem geneticamente para melhorar em termos de qualidade do produto final, né, que a gente consome, que a indústria de alimentos, né, põe aí para a gente, então a gente vai acostumando com o alimento que tem uma característica visivelmente mais fácil de consumir, mais crocância, e por outro lado a gente está perdendo em relação ao valor nutricional. Bem lembrado rende, isso. rende mais, mas é pobre em É nutriente. pobre em termos de proteína, da qualidade proteica, tá? Exatamente. Valeu, professor. Beleza. Então, olha só. Aqui, quando eu estava falando para vocês em relação aos aminoácidos essenciais, então, olha só, são conhecidos 21 aminoácidos que fazem parte das proteínas. Então, esses 21 aminoácidos são esses 20 aminoácidos aqui, tanto essencial e não essencial, que faz parte da dieta, tá? Ou faz parte da nossa alimentação e das proteínas corporais ou do alimento. Agora, desses aminoácidos, 21 aminoácidos que são conhecidos na natureza, que faz parte das diversas proteínas da natureza, que inclui alimentos, bactérias, vírus, né? Toda a matéria proteica que a gente tem na natureza, o nosso organismo e tudo mais, desses 21 aminoácidos, para o homem, 21 são essenciais. Aliás, desculpa, 9 são essenciais. E se vocês observarem aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? E eu risquei aqui a arginina. A arginina é um aminoácido que ele é essencial, sobretudo para criança, porque ele é fundamental no processo de crescimento e maturação, tá? Então, esse elemento aqui, para o adulto não precisa, a gente não precisa dele, que a quantidade que tem no alimento, que a gente consegue produzir, ela é suficiente. Mas para a criança, não. A quantidade que o corpo produz não é suficiente.
E voltando, ó, esses aminoácidos essenciais e não essenciais, não é que a gente também não consegue produzir, mas a quantidade que a gente consegue, precisa, ele é muito grande em relação, né, à quantidade que estão presentes nos alimentos. Por isso aliás, a quantidade que a gente produz é muito pequena em relação à necessidade. Então, eles precisam vir da dieta, tá? Então, por isso que a gente, são essenciais, que a gente não consegue produzir em quantidade suficiente e os não essenciais são aqueles que a gente produz muito, né? E eles cobrem a nossa necessidade de formação das diversas proteínas corporais, tá? E aqui, para falar da questão do valor biológico, que eu estava falando com vocês, né? Esse valor biológico da proteína, ele está relacionado, então, ao perfil de aminoácido, que é relacionado à presença dos aminoácidos essenciais que compõem essa proteína, e a digestibilidade, ou seja, quanto que as nossas enzimas conseguem digerir daquela proteína para ela fazer parte para ser absorvida e fazer parte das proteínas corporais, tá? Então, o perfil de aminoácidos, ou seja, a quantidade de aminoácidos essenciais é importante e a digestibilidade também. Essa digestibilidade, a gente sabe, por exemplo, que as proteínas animais têm maior digestibilidade em relação aos vegetais, sobretudo pela presença de fibra, certo? Mas, se a gente não preparar o alimento fonte de proteína de uma forma adequada, eu posso prejudicar a digestibilidade, certo? Então, essa digestibilidade, ela pode sofrer a ação da nossa conduta em preparar essa proteína, na forma de cozimento, quanto tempo eu cozinho, a temperatura que eu coloco ali, a presença de outros fatores ali na preparo do alimento que pode viabilizar, certo? Quando a gente, por exemplo, vocês já ouviram falar, por exemplo, quando a gente vai fazer uma carne, para maciar, por exemplo, uma carne, né, para deixar ela mais digerida, facilitar cozimento, colocar leite de mamona? Ou aquele leite, aquela substância que a gente extrai lá do mamão, né? Esqueci o nome daquela enzima, porque na verdade eles têm uma enzima que ela faz o que, essa enzima? Ela quebra as pontes de sulfeto e as pontes de hidrogênio. É como se ela fizesse uma desnaturação da proteína, abrisse a cadeia para facilitar, por exemplo, o cozimento e a digestão. O mel, professora, também dizem que faz isso, e limão já é comunzão, galera. A pessoa mas é engraçado que o limão, ele pode, às vezes, até agir contrário, viu? Dependendo da proteína. Toma. Podia ser mais. Ela. Ah, Ó, né? Vinagre, limão. Normalmente a gente coloca, mas algumas proteínas a gente pode desnaturar de uma forma que não. Por exemplo, no limão, né? No peixe, quando a gente come peixe cru, ele melhora a digestibilidade. Ele faz muda até a cor do pouco do peixe, né? Pra gente, e isso facilita a digestão, sem realmente, ter peixinho com que limão é top. processar. Hã? Realmente, peixinho com limão é top, professora. Então, olha só. Então, em relação ao valor biológico, eu tenho aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, o ovo, em relação à sua proteína, ele tem um valor biológico que é considerado 100%. E por essa característica do ovo ser considerado 100%, ele foi por muito tempo considerado padrão nosso, inclusive de necessidade. Então, quando a gente descobriu um alimento fonte de proteína, a gente se baseava na qualidade ou no perfil de aminoácido baseado no ovo. Hoje a gente sabe, por exemplo, que o ovo ele supera em relação à quantidade que a gente precisa em relação aos aminoácidos essenciais. E hoje, por exemplo, a OMS e a RDA, a FDA, desculpa, elas já estipularam, por exemplo, um perfil de aminoácidos. Então, para a criança, necessidade para a criança, para o adulto. Então, quando a gente vai comparar uma proteína nova em relação ao conteúdo de aminoácidos essencial que ela tem, a gente compara com a necessidade, porque o ovo ele supera muito. Né? A carne bovina também tem em torno de 100% de digestibilidade. O peixe,
ele tem em torno de 85, aliás, valor biológico, em torno de 87% de valor biológico, porque ele tem, em relação a alguns componentes do peixe, somente gordura, pode interferir na digestibilidade. O leite tem um valor biológico de 85. Esse valor biológico, apesar de ele ser menor que a carne e o ovo, é considerado um alto valor, né? O valor biológico de uma proteína ou de um alimento, né, que tem proteína animal, esse valor aqui significa o quê? Aquela proteína tem uma alta qualidade, tá? Ela não precisa ter 100% de valor biológico para ser considerada uma alta qualidade. Então, 87, 85 já significa um alimento de altíssima qualidade. A soja, por exemplo, ela tem 67. Então, abaixo de 85, a gente já considera uma proteína de menor qualidade. Então, por exemplo, a soja, pelo teor de fibra, né, ou de aminoácido essencial, 67%. A batata tem 67%. Só que, por exemplo, a quantidade de proteína da batata é muito menor que na soja. Então, as pessoas acabam comendo muito mais soja como fonte de energia, de fonte de proteína, do que a batata. Porque a batata tem muito amido. Então, quando eu como batata, eu vou precisar comer muita batata. Aí excede no teor de caloria, de energia que ela fornece. O pão integral, principalmente pelo teor de fibra, ele acaba tendo uma digestibilidade, um valor biológico, desculpa, de 30% só. Então, de cada 100 gramas que eu consumo daquele alimento, eu só consigo aproveitar 30% daquele alimento em termos de proteína. Então, a partir de 85, se eu comer 100 gramas de um alimento, né, fonte de proteína, eu consigo aproveitar 85% daquela proteína. Então, significa que eu consigo aproveitar muita daquela proteína, tá? Vamos lá. E aqui a gente tem uma figura para representar aquela questão do arroz e feijão, da mistura do arroz e feijão ou de outro cereal com leguminosa. Então, por exemplo, aqui eu tenho feijão. O feijão, por exemplo, ele tem muita lisina, tem quase 140% em relação à nossa necessidade, né? Ou seja, 140 em relação à grama de proteína, que equivale a muito mais do que a gente precisa. Quando eu tenho, e ele tem uma quantidade limitada de metionina, ó, ele cobre em torno de quase 50% do que a gente precisa em termos do aminoácido. Quando eu tenho o arroz eu tenho deficiência na lisina, que tem muito no feijão, e, por outro lado, o arroz tem muito mais metionina do que o feijão, quase 100%. Então, quando eu misturo arroz e feijão, um acaba equilibrando o outro. Quando eu estou consumindo aquela proteína junto, aquela mistura junto, ela acaba sendo considerada uma proteína única, tá? E naquela proporção que eu falei para vocês, de 3:1. Porque se eu colocar 3 de feijão para 1 de arroz, aí eu vou desbalancear mais ainda, tá? Eu vou ter vou diminuir muito mais a lisina e não vou ter a quantidade de metionina que eu preciso no arroz para equilibrar. E por outro lado, se eu coloco muito arroz e não coloco muito feijão, coloco pouquíssimo feijão, ou não coloco feijão, eu vou ter uma deficiência aqui na lisina mais aumentada ainda. E eu vou piorar a qualidade aqui do arroz, tá? Então, a mistura, quando a gente considerar 1:1 de proteína ou 3:1 de arroz para feijão, eu consigo quase, olha só, eu consigo melhorar a utilização de quase 80% dessa combinação. Eu vou melhorar a lisina em 80 miligramas e vou melhorar a metionina em quase 80 miligramas, né? Que equivale lá quase a 70% da necessidade do nosso corpo, certo? Então, isso melhora muito, muito a qualidade. Então, por isso que a mistura arroz-feijão,
principalmente para a população brasileira, ela constitui uma boa fonte de proteína. Além de ter uma quantidade razoável de proteína nessa combinação, eu também tenho um perfil de aminoácido melhorado, tá? E que vai me ajudar na melhor utilização. Tá? Então, quando a gente pensa em termos de proteína para recomendação, para injeção diária, eu tenho que pensar tanto na proteína que vem do arroz e feijão, como na proteína que vem de outros alimentos, seja de origem vegetal ou animal. Certo? Bom, em relação às proteínas animais, que a gente fala que, olha, elas têm um alto valor biológico, que é a proteína que tem todos os aminoácidos essenciais, de acordo com a necessidade, tem uma boa digestibilidade. Nesse sentido, a única proteína animal que não tem essa característica é a gelatina. Por que a gelatina não tem essa característica? Porque lá na gelatina, e que ela tem basicamente o colágeno, né, como fonte proteica, ela tem esse tipo de proteína, ela tem basicamente 2 aminoácidos na sua constituição, que é a prolina e a hidroxiprolina, e muito baixo de os outros aminoácidos, tá? E isso dá uma característica muito importante para a gelatina, que é a má qualidade biológica dela. Então, eu não posso usar a gelatina como uma fonte proteica animal, achando que ela vai substituir a carne, o ovo, o leite, ou mesmo a combinação arroz-feijão, tá? Agora, vocês vão falar, mas eu não vou comer gelatina, e a gelatina não é boa para substituir ou formar colágeno? Sim, ela é muito boa, ela ajuda sim, né? Ela fornece os aminoácidos quando a gente precisa formar mais colágeno, mais elastina, ela vai fornecer. Então, em algumas situações, por exemplo, que eu tenho fazer uma cicatrização, uma fratura, né? Uma cicatrização, uma cirurgia grande, a gelatina contribui muito. Então, mas como que a gente tem que recomendar essa gelatina? Ela não pode ser consumida junto com outra fonte proteica. Eu sempre dou essa gelatina em horários distantes naquele período de digestão e utilização das proteínas corporais. Por quê? Se eu pôr a gelatina, ela vai desbalancear os aminoácidos essenciais ou os aminoácidos das proteínas de alto valor biológico. E como a gente tem que pensar que o corpo precisa de proteínas ou aminoácidos de uma quantidade balanceada para formar as milhares de proteínas corporais, quando eu dou a gelatina, eu desbalanceio, então quer dizer, ele vai ser utilizado muito pouco da proteína, tá? E nesse sentido, eu fiz parte de um estudo sobre a gelatina. Eu fui uma cobaia, vamos dizer assim. Isso foi lá por volta de 88 e 89, que eu estava fazendo especialização na USP em Ribeirão Preto. Tá? No meu grupo, a gente tinha uma médica, né, da especialização, que a gente tinha nutricionista, biólogo, enfermeiro, né, nutricionista e médicos. Então, nesse grupo tinha uma menina, que era endócrino, e ela estava fazendo a especialização e ela resolveu estudar gelatina, porque estava, na época, vários estudos com animais, né, estava um estudo aí, uma polêmica em relação à utilização de proteínas. Então, o que ela fez? Ela pegou, né, junto com o orientador dela lá da especialização, cada um de nós tinha um orientador, e falou assim, vamos estudar gelatina. Então, quem vai ser o grupo? Vai ser o grupo da especialização. Nós vamos ir 8 pessoas, se eu não me engano, 8, 10, alguma coisa assim. Então, os 10 acabaram fazendo parte dessa pesquisa dela. E aí ela dividiu esse consumo a gente ficou em experimento 3 semanas. Então, na primeira semana, a gente comia só gelatina como fonte de proteína. Eu não tomava leite, não comia carne, não comia ovo, nada. Era só gelatina. Então, outros alimentos que a gente comia, que tinham baixo teor de proteína, eram só farinhas e alguns legumes, tá? Então, a gente não comia mais nada além de ser aquela farinha e o legume, para ter vitaminas e minerais. E fonte de carboidrato, né? Se bem que a gelatina também era fonte de carboidrato. E aí a gente consumiu gelatina. Nesse período, a gente coletou fezes e urina,
para saber sobre o balanço, né? Quanto que a gente estava absorvendo daquela gelatina que a gente estava consumindo e quanto que eu estava excretando daquilo que não era utilizado pelo meu corpo, que aí a gente vê isso na urina. E o que foi observado? Que nesse período, nós tivemos uma excreção muito alta de proteína, tá? Então, além da digestibilidade ser baixa, né? Então, excretam muito nas fezes, a urina também, a ureia foi elevadíssima. E a maioria dos integrantes ganharam gordura corporal, e eu fui uma delas, tá? Então, o teor de gordura no meu corpo alterou bastante nesse período de uma semana. Aí, na outra semana, ela misturou gelatina e carne. Quando ela misturou gelatina e carne, melhorou um pouco a utilização. Quer dizer, eu ainda absorvi um pouco mais de proteína e excretei um pouco menos na urina. Mas não foi muito bom, tá? E a gente teve um aumento da gordura corporal também, mas não tão severa como foi no período só da gelatina. E depois ela deu na outra semana, só proteína da carne, como fonte de proteína para gente, e mantendo aquela farinha, aqueles vegetais das duas outras etapas, né? Na quantidade que foi estipulada. E o que ela observou? Que nesse período, a quantidade de proteína excretada foi muito baixa, né? Somente nas fezes, significando que ela teve uma boa digestibilidade, absorveu bastante aminoácido, bastante proteína. E também aquela na urina foi baixa, significando o quê? Que eu acabei utilizando melhor aquela proteína da carne para formar as proteínas corporais do que nas outros períodos. E também a gordura corporal acabou reduzindo um pouco mais, tá? Porque a proteína também, quando ela é utilizada, a gente acaba aumentando a termogênese e a gente acaba perdendo mais gordura, tá? Então, isso foi um outro fator importante em relação à proteína, que aí foi um dos estudos pioneiros que foi realizado em humanos para mostrar que a gelatina é uma proteína de má qualidade, né? Que ela pode prejudicar a utilização de proteínas de alimentos com boa fonte de proteína, tá? E esse dado ele foi importante, e essa discussão também vai ser muito importante, principalmente porque nos hospitais, somente nas fases de recuperação, é dada muita gelatina como sobremesa para as pessoas, criança, porque é um produto que eles gostam, é colorido, chama atenção, né? Tem a questão da textura dela, que as crianças gostam muito, então aumenta, já a criança acaba comendo mais por conta da gelatina e tudo mais. Só que isso foi um estudo que mostrou para a gente, olha, criança, principalmente criança, idoso, qualquer pessoa que está hospitalizada, que precisa de uma recuperação, precisa de uma proteína de boa qualidade, acaba esse alimento não sendo um produto importante ali, acaba prejudicando mais do que ajudando. Então, que quando se dá essa gelatina, ela tem que ser em períodos longe das grandes refeições, onde eu estou ingerindo proteína de boa qualidade. A gente ingere em outro momento. Então, ela é boa em relação à questão da prolina, dos aminoácidos, ela é um produto saboroso, pode fornecer, inclusive, energia para a criança. Então, quer dizer, ela tem os seus benefícios, mas ela também pode prejudicar a característica importante que é a utilização proteica de proteínas de melhor qualidade, tá? Então, esse foi um achado bem importante que acabou influenciando muito nos estudos aí sobre gelatina. Tá? Outra questão que é importante, né, para a gente falar em relação às proteínas, é a classificação. Então, quanto ao valor nutricional dessa proteína, eu posso falar que é uma proteína completa ou equilibrada, que tem uma qualidade adequada em relação aos aminoácidos, né, em relação à quantidade e qualidade, ou seja, tem quantidade adequada e um aminoácido que tem um perfil de aminoácidos essenciais, tá? Então, ela é chamada de proteína equilibrada ou completa.
e a gente fala especificamente da proteína animal. E eu posso classificar as proteínas como incompleta, que é aquela que tem deficiência de um ou mais aminoácido essencial. E aí eu tenho trigo, milho, feijão, arroz, né? Que são esses alimentos que têm um alto teor de proteína, mas a proteína dela acaba tendo um aminoácido ou mais aminoácidos limitantes. Em termos de necessidade, né, de requerimento proteico, a recomendação que a gente geralmente estipula em termos da nutrição, para cálculo de dieta, né, e para avaliar se a dieta está adequada, é em torno de 12 a 15% do VET, tá? Isso em termos práticos. Mas a recomendação mais atual e oficial diz o seguinte, que a necessidade de proteína, ela pode variar de 10 a 30% do VET. Eu posso ingerir, recomendar para o indivíduo de 10 a 30%, dependendo do que da sua necessidade. Então, por exemplo, um atleta pode chegar até 30%. Uma pessoa que está numa acamada, numa cirurgia, pode chegar a 30% do VET. Ou seja, eu posso fazer uma recomendação nesse sentido. Ou então, em relação ao quilograma de peso, como eu falei para vocês. E aqui a gente tem uma tabelinha mostrando para vocês, por exemplo, a necessidade ou a recomendação de proteína. Aí seria a ingestão que seria adequada, que vai cobrir em torno de 50% da população, tá? O EAR é o considerado a quantidade, a relativa de ingestão de proteína, que seria cobrindo em torno de 75% da população. E a RDA é quando a gente estabelece um nível de proteína que vai cobrir quase que 95% da população. Então, se eu já tenho estabelecido esse valor de RDA, significa o quê? Que essa recomendação ela atinge mais de 95% da população. Então, ela atinge uma quantidade muito grande de indivíduos. E por isso ela é mais acertada quando a gente consegue estabelecer essa RDA aqui. E aí a gente tem as recomendações. Por exemplo, de 0 a 5 anos, a gente não tem nem estabelecido o EAR, que é a recomendação para 50% da população, olha, 75%, e nem RDA, mas eu tenho a quantidade já que é considerada ingestão adequada, tá? Mas ainda a gente não conseguiu chegar num valor, né? Mas é muito alto, tá vendo? 9,1 gramas por dia, não é por quilograma de peso, tá? E para outras faixas etárias, a gente vai em relação ao quilograma de peso. E aí eu tenho lá para meninos, para meninas, né? Para homens, né? A partir de 19 anos, por exemplo, 18. Até a menina e menina, até adolescente, até 14. Então, aqui, a partir de 19, já entra na fase adulta, né? Como homens e mulheres. E aí, vai até 70 anos de idade, elas não mudam muito. E depois, na gravidez, né? Que é importante, porque vai manter as necessidades do feto. E durante a nutriz, que é a produção de leite também, que demanda uma necessidade maior de proteína. Tá? Em relação ao consumo, o consumo inadequado, ele pode causar o déficit, né? Porque o consumo inadequado pode ser em deficiência ou excesso. No déficit, eu posso ter uma desnutrição proteica, perda de massa muscular, níveis reduzidos de albumina, anemia por deficiência de proteína, não só de ferro, deficiência imunológica, tá? Que são proteínas corporais. E quando eu reduzo alguma proteína corporal, eu posso ter algumas deficiências. E o excesso, que é a gota, uremia, aumento da excreção de cálcio. E o que é a gota? A gota, na verdade, é aumento de ácido úrico no sangue e esse ácido úrico acaba depositando nas articulações, né? E esse ácido úrico, ele está presente nos alimentos, né, principalmente de origem animal, as carnes, e também pode ser gerado dentro do nosso organismo, porque a gente come um excesso, principalmente de carne vermelha, que está grande associada. E isso acaba afetando, né, muito essa quantidade de ácido úrico na circulação e acaba sendo depositado. E forma aquele que a gente chama de tofos, né? Esses tofos, se eu tenho uma quantidade pequena armazenada, que forma aquelas cálculos, né, nas articulações,
ela pode ser amenizada ou eliminada com uma medicação. Mas dependendo da quantidade que é depositada, às vezes nem medicação consegue melhorar isso, tá? E a gente também tem um momento aqui da excreção de cálcio, certo? Que é o outro fator importante quando a gente tem muita proteína no organismo. Então, a gente acaba perdendo muito cálcio, né, através da alimentação, tá? Vamos lá, deixa eu tirar aqui. Já estou de volta. Quer perguntar alguma coisa? Então, eu vou... Oi? Professora, creio que não sei se foi respondida a pergunta do Lucas Vasconcelos, em que ele perguntava como substituir o aminoácido de origem animal pelo vegetal. Então, a gente não substitui, né? Aminoácidos animal por vegetal. Então, a gente tem no vegetal, tem no animal, tá? Então, o Pedro tá aqui, eu vi ele agora, isso é muito bom. Então, olha só, quando a gente consome uma proteína, ela é aquela lá. Então, não tem como, eu não sei se eu entendi a pergunta dele, substituir? Em termos de aminoácidos, você fala isso? Creio que seja para veganos, assim. Então, não tem. O que acontece? A forma da gente melhorar a proteína vegetal é combinando alimentos de origem animal com vegetal. Aí a gente consegue melhorar o perfil de aminoácido. Todas as proteínas contêm aminoácidos essenciais, tá? Que é aquele que a gente precisa ingerir através da dieta. Só que os alimentos de origem vegetal têm deficiência de alguns aminoácidos, sobretudo a lisina e metionina. Então, quando a gente combina alimentos de origem vegetal, eu posso melhorar a qualidade. Então, por exemplo, para adulto, né, quando eu melhoro essa qualidade, então eu consumir um pouquinho mais de proteína vegetal, né, eu consigo garantir a quantidade que eu preciso. Às vezes, para criança que não. Para criança, muitas vezes a gente pode ter um problema maior, porque eu não consigo atingir a quantidade que é necessária, não tanto em relação à quantidade, em relação ao perfil, tá? Então, quando uma proteína ela tem deficiência, se eu comer um pouquinho mais dela, eu já consigo ingerir a quantidade que eu preciso. Só que a gente não pode esquecer que os alimentos de origem vegetal, principalmente cereais e leguminosas, também têm energia. E a gente está ingerindo energia a mais também. E aí eu preciso equilibrar isso. Por isso que quando a gente fala de proteína animal, a gente consome uma quantidade menor de proteína e que consegue oferecer todos os aminoácidos essenciais na quantidade que a gente precisa. Então, uma proteína, quando eu combino arroz e feijão, eu vou precisar ingerir um pouquinho a mais para poder ter aquela quantidade. E isso pode não influenciar tanto em termos de energia, porque eu vou equilibrar em relação aos outros alimentos. Mas quando eu consumo só cereal, eu preciso comer muito cereal para compor aquela quantidade, por exemplo, de lisina que está deficiente. Então, aí eu acabo prejudicando outros nutrientes, aumentando a quantidade, por exemplo, de energia, de carboidrato, e isso não é adequado, tá? Então, para fazer um equilíbrio em relação aos alimentos que eu estou consumindo. Não sei se eu consegui explicar, mas é isso. Ô, professor, deixa eu te perguntar um negócio sobre proteínas. Como que eu posso aumentar de forma natural a síntese proteica para aumentar de tamanho? O exercício não tem como a gente aumentar a síntese proteica, né? Porque ela já está planejada. Agora, o exercício, por exemplo, pode estimular. Ou então o uso Não, de uma pessoa que já substâncias... está treinando, uma pessoa que treina, come direito, mas que come, parece que o corpo não absorve aquilo. mas aí é uma questão genética. Então, tem pessoas, por exemplo, que têm maior dificuldade. Agora, eu tenho que saber, Pedro, né? Se realmente você está comendo a quantidade que você precisa. Aí tem que fazer uma avaliação. Porque pode ser que você ache que você está comendo, mas você não está. E uma outra coisa, às vezes a gente reduz muito carboidrato e consome proteína e está com pouco carboidrato.
E o que acontece? A proteína acaba sendo usada como fonte de energia, porque eu estou treinando, eu preciso de ATP, em vez de ser utilizada para síntese. Então, a gente tem que avaliar o que está acontecendo com você. Deve estar alguma coisa errada. E como que eu vou segurar... Oxi, como é que eu vou segurar... Como que eu vou perder gordura e segurar a massa, então? Ah, mas aí é o equilíbrio. É o equilíbrio. Então, provavelmente, você está reduzindo muito carboidrato, não tá? Mais ou menos. Então, provavelmente é por isso. Aí eu tenho que adequar tudo. Você tem que consumir uma energia boa, e até porque o exercício e até uma proteína adequada, elas são termogênicas, né? Então, elas ajudam na queima da gordura. Então, provavelmente você deve estar comendo muita gordura, porque você está comprando mais proteínas, e geralmente os alimentos fontes de proteína têm mais gordura, e comendo pouco carboidrato. E aí você não está desequilibrado em tudo. Caramba. É. Olha, Então, é só o fato de você não estar adequado já atrapalha tudo.